que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, faça que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Para a vida eterna. Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos continuar com nossos olhos fechados e vamos, nesse instante, após essa linda mensagem de Francisco de Assis, essa linda prece, vamos serenando os nossos corações e vamos também abrindo os nossos corações para receber essa mensagem, essa palavra que tanto conforta cada um de nós, que tanto nos ampara no nosso dia a dia. Se você não tem o hábito de fazer uma leitura ou de se ligar com Jesus, com Deus, todos os dias, comece a fazer isso. Vocês vão sentir a diferença no dia a dia. Que nossos mentes espirituais estejam conosco, que os protetores da nossa casa estejam conosco nesse instante, e que a mensagem que nos for dada fique gravada em nossa mente e em nossos corações. Que estejamos sempre na paz de Deus, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Boa noite a todos. Nós estamos aqui com o capítulo 6 do Evangelho, Cristo Consolador, o versículo 6 também. Então, vamos lá. Versículo 6. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porque a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão também enxugar suas lágrimas. Obreiros, traçai vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo.
mas vossas almas não estão esquecidas. E eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio de vossos pensamentos. Quando a hora do repouso tiver soado, quando a trama escapar de vossas mãos e que vossos olhos se fecharão à luz, sentireis surgir e germinar em vós minha preciosa semente. Nada está perdido no reino de vosso Pai, e vossos suores, vossas misérias, formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo de vós todos será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos são bem amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe os vossos ciúmes contra os ricos do mundo, que frequentemente são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. E eu estou convosco, o meu apóstolo vos ensina. Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançar um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perspectíveis. E que quer que vós trabalheis vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices de vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861, né? Então, como é fundamental confiarmos em Deus. Todos nós passamos por provas, ou estamos passando, ou passamos, ou iremos passar por desafios, para não falarmos problemas, né? A gente fala em desafios, né? Mas eles não são maiores do que a nossa força. Deus confia em cada um de nós. Ele sabe do nosso potencial. Se acontecesse coisas maiores do que o nosso potencial, do que a nossa força, Deus não seria todo justiça, todo bondade, não é? A importância de jamais fraquejarmos, jamais desistirmos, jamais desanimarmos, né? Porque o tamanho do desafio é o tamanho da nossa força, não é? Quantas vezes nós já nos pegamos falando, nossa, aconteceu aquilo com aquela pessoa, uma coisa tão forte, tão radical, eu não sei como que ela suportou. Se fosse comigo, eu acho que eu não aguentaria. Por isso que não foi comigo, foi com aquela pessoa. Porque aquela pessoa tem a força, tem o potencial para vencer. E às vezes acontece o contrário. Conosco surge um desafio tão grande na nossa vida, a gente supera, a gente passa, e alguém nos fala, nossa, como é que você conseguiu superar? Eu acho que se fosse comigo eu não superaria, e não superaria mesmo. Por isso não foi com aquela pessoa, foi no caso comigo. Então é assim, a importância da gente confiar verdadeiramente, porque Ele confia em nós. Plenamente, Deus confia em cada um de nós. Então, que façamos o nosso melhor por nós mesmos, para nossa evolução moral, nossa prosperidade espiritual e pelo nosso próximo, como nos falou no Evangelho, a importância de auxiliarmos, de ajudarmos o nosso próximo, né? Porque muitas vezes nós queremos que as coisas sejam diferentes. Todavia, nós continuamos a ser os mesmos. Muitas vezes nós não queremos mudar. Eu não vou mudar, eu não vou relevar, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, não é? Perdendo oportunidade é sempre para a gente mudar para melhor, não é? Então a gente quer que as coisas mudem, sejam diferentes, mas nós continuamos sendo os mesmos. Então a boa vontade de nós nos modificarmos, de nós nos melhorarmos, não é? E como nos passa o Evangelho, né? A quem em especial é dirigido o convite de Jesus, meu Pai? O convite é dirigido a todos nós, sem exceção. Entretanto, dirige-se mais especialmente para aqueles que estão aflitos, estão sobrecarregados. Deus está ali constantemente para ajudar, para amparar, não é? Nesses, o coração está ansioso por um consolo,
consolo, por uma diretriz, o ensino de Jesus é melhor compreendido e aceito, porque a pessoa está naquele desespero, e se ela estiver aberta, ela vai receber ajuda com toda certeza, né? O Evangelho nos fala, por que Jesus promete o alívio e não a cura de nossos males, não é? Porque sendo os nossos males a consequência de maus procedimentos lá no passado, que nós temos resgates na vida presente, com certeza, mas prestarmos atenção que temos aflições por procedimentos presentes, que comportamento estamos tendo, realmente estamos melhorando. Se não estivermos, estaremos colhendo aqui agora da mesma maneira, não é? Porém, através do Evangelho de Jesus, que nos fornece os meios necessários para superar esses sofrimentos, né? Quando buscamos em Jesus e no seu Evangelho alívio para os nossos sofrimentos, ele nos conforta com toda certeza, não é? E como podemos conseguir a libertação dos nossos sofrimentos? É através da nossa reforma íntima, da nossa evolução, do nosso progresso espiritual, nosso progresso moral, modificando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, nossos sentimentos, né? Vivenciando o quê? As diretrizes do Evangelho de Jesus, né? O que disso não for possível fazer nesta vida, Deus nos proporciona a reencarnação como recurso para continuar buscando, porque com certeza nesta vida presente a gente não vai conseguir 100%, né, da nossa melhora, mas a gente se esforça no melhor, porque quando chegarmos na pátria espiritual, como nos falou no versículo, né, nós chegarmos lá melhores do que quando nós saímos de lá. Nós saímos de um jeito, não é? Chegamos aqui, temos o privilégio abençoado de estarmos na doutrina espírita, que é consoladora e esclarecedora. Então, que tenhamos ouvidos de ouvir, como Jesus nos falou, não é? Para chegarmos do outro lado melhores do que quando saímos de lá, não é? Então, isso é muito importante. Então, que façamos o nosso melhor agora, porque Deus está presente. Deus aproveita as oportunidades para nos tocar, para nos alertar, para nos despertar. Quantas vezes, através de um livro que a gente lê, que alguém traz para a gente, nos presenteia, ou nós compramos, aquele livro nossa, dá aquela despertada na gente, fala, meu Deus, esse livro está falando tudo o que eu precisava. É Deus falando conosco. Aquele amigo que nos indica uma casa espírita, ou uma igreja, um templo, não importa, que indica um local quando estamos aflitos, nós vamos e encontramos aquela coisa boa. É Deus falando conosco através de um amigo. Às vezes uma mensagenzinha que a gente lê, que está ali no centro, você lê aquela mensagem, aquilo toca tão fundo. Meu Deus, era tudo que eu precisava ler e ouvir. É Deus falando conosco. Ele aproveita todas as oportunidades para nos tocar. Então, falando nisso, eu lembrei de uma historinha aqui muito antiga, não sei se alguém conhece, que se chama O Socorro do Céu. Então, vai falar da oração aqui, né? Aquele fazendeiro rico no seu cavalo, ia dar as voltas lá na fazenda, e nesse dia ele ia para a cidade fazer uma compra, e ele sempre passava por uma casinha humilde, mas ele sempre passou direto, nunca se preocupou em olhar. Mas naquele dia, ele teve vontade de saber quem será que mora nessa casinha. Eu vou olhar. E ele passa rente à janela que estava aberta, e ele olha, tem uma menininha ali de uns 10 anos, de joelhos, lágrimas nos olhos, orando. E ele fala, o que você está fazendo aí, menina ajoelhada? O que é isso? Ela falou, ai, Senhor, eu estou orando, eu estou pedindo a Deus que me ajude, que meu pai morreu, a minha mãe está doente, meus 4 irmãos estão com fome, é só Deus para me ajudar. E ele olha para ela e fala, mas que bobagem, Deus está tão distante, Deus não vai te ajudar, nós aqui na Terra é que temos que fazer por nós mesmos. Que bobagem, levanta daí. Mas ele tinha até o coração bom, apesar da rispidez dele, ele botou a mão no bolso, deu uma quantia boa em dinheiro para ela, falou, você vai comprar remédio para sua mãe, mantimentos para os seus irmãos, e vai melhorar tudo. E ele sai. Ele anda quase 200 metros ali com o seu cavalo, ele tem vontade de retornar. Ele falou, eu vou ver se essa menina está fazendo o que eu mandei, né? Comprar remédio, comprar mantimento. Aí ele volta, olha na janela, aquela menina continua de joelhos, lacrimejando. Ele fala,
Mas o que você está fazendo aí ainda, ajoelhada? Eu não falei para você sair para comprar, você está orando, isso não adianta. Ela fala, não, Senhor, eu não estou orando, eu estou agradecendo a Deus, que eu pedi ajuda e Ele me enviou o Senhor. Eu estou agradecendo a Deus. Nesse momento, aquele homem foi tocado. Quem ficou com os olhos marejados de lágrimas foi aquele homem naquele momento. Então, Deus aproveitou, ajudou aquela menina e tocou o coração daquele homem. Ele despertou para aquilo. Então, Deus aproveita as oportunidades para nos ajudar, para nos alertar, para nos apaziguar. Só que nós temos que prestar atenção nesses sinais, né? Que tenhamos ouvidos de ouvir. Que sejamos um canal de luz, um canal de comunicação para nós nos melhorarmos e que sejamos este canal para ajudarmos o nosso próximo. E diante disso, tem uma mensagem da Madre Teresa de Calcutá. A Madre Teresa, ela afirmou que ela se sentia como um pequeno lápis na mão de Deus e que ele estava enviando uma carta de amor ao mundo. Ela se sentia assim. E ela diz, Deus fala com as criaturas por meio das próprias criaturas, né? Que foi o que eu falei no início. Então, nos fala aqui, você também é um instrumento de Deus na face da terra. Ele o colocou aqui para ser um canal de expressão de uma mensagem positiva à humanidade. E Teresa nos fala, se você tem o dom da alegria, seja um lápis na mão de Deus para os tristes. Se você tem o dom da coragem, seja um lápis de Deus para os fracos. Se você tem o dom da fé, seja um lápis de Deus para os descrentes. Se você tem o dom da cultura, seja um lápis de Deus para os ignorantes. Nós precisamos de Deus, não há dúvida, mas Deus também precisa dos nossos talentos para escrever o alfabeto do amor no coração de cada um dos seus filhos amados. Quem sabe se nestas linhas Deus não esteja escrevendo algo para você. Então, que estejamos atentos às mensagens de Deus, no socorro de Jesus, que tenhamos ouvidos de ouvir e que façamos o nosso melhor, aproveitemos a presente encarnação, para quando chegarmos na pátria espiritual, chegarmos melhores do que quando saímos de lá. Então, foi a mensagem de hoje, que Jesus nos envolva com toda a sua luz, com todo o seu amor. E nós, participantes desse evangelho, encarnados e desencarnados, equipes espirituais, direcionamos a você, minha amiga querida, a nossa gratidão. Deus abençoe, te fortaleça e venha escrever em nossos corações essa mensagem maravilhosa, né? Que Deus te abençoe. Nós vamos passar agora para a nossa companheira Rosiane, que vai fazer para nós o Fonte Viva. É com você, meu amor. Boa noite a todos, vocês estão me ouvindo bem? Eu vou ler a lição 48, Diante do Senhor, do livro Fonte Viva, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Santo. Diante do Senhor. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não poderdes ouvir a minha palavra, Jesus? Está em João 8, versículo 43. A linguagem do Cristo sempre se afigurou a muitos aprendizes indecifrável e estranha. Fazer todo o bem possível, ainda quando os males sejam crescentes e numerosos. Emprestar sem exigir retribuição. Desculpar incessantemente. Amar os próprios adversários. Ajudar aos caluniadores e aos maus. Muita gente escuta a boa nova, mas não lhe penetra os ensinamentos. Isso ocorre a muitos seguidores do Evangelho, porque se utilizam da força mental em outros setores. Creem vagamente no socorro celeste, nas horas de amarguras, mostrando, porém, absoluto desinteresse ante o estudo
e ante a aplicação das leis divinas. A preocupação da posse lhes absorve a existência. Reclamam o ouro do solo, o pão do celeiro, o linho usável, o equilíbrio da carne, o prazer dos sentidos e a consideração social, com tamanha volúpia que não se recordam da posição de simples usufrutuários do mundo em que se encontram. E nunca refletem na transitoriedade de todos os patrimônios materiais, cuja função única é a de lhes proporcionar adequado clima ao trabalho, na caridade e na luz, para engrandecimento do Espírito Eterno. Registram os chamamentos do Cristo, todavia, algemam furiosamente a atenção aos apelos da vida primária. Percebem, mas não ouvem. Informam-se, mas não entendem. Nesse campo de contradições, temos sempre respeitáveis personalidades humanas e, por vezes, admiráveis amigos. Conservam no coração enormes potenciais de bondade. Contudo, a mente deles vive empenhada no jogo das formas perecíveis. São preciosas estações de serviço aproveitável com equipamento, porém, ocupado em atividades mais ou menos inúteis. Não nos esqueçamos, pois, de que é sempre fácil assinalar a linguagem do Senhor, mas é preciso apresentar-lhe o coração vazio de resíduos da terra para receber-lhe em espírito e verdade a palavra divina. Então, nessa lição, o que eu pude observar, que o Emmanuel extrai esse trechinho de João, né? E essa passagem está falando, inclusive, da mulher adúltera, né? Que Jesus não julgou ela, né? Veio uns homens querendo apredejá-la, e Jesus disse, aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra, né? E Emmanuel chama atenção para a linguagem de Jesus, né? Como ele se expressava, porque ele ensinava exemplificando. Em todos os momentos da vida dele, ele era o testemunho da conduta e do comportamento, um exemplo vivo, né, para a gente. Então, quando ele fala da linguagem do Cristo, e aqui ele completa, né? Fazer todo o bem possível, emprestar-se, exigir retribuição, amar os próprios adversários, né? E a linguagem do Cristo é uma linguagem voltada para a espiritualidade. Naquela época, né, quando Jesus andou entre nós, já era difícil entendimento, né, para aqueles homens, né, mais rudes, os homens com um instinto mais primitivo, né. E hoje, 2000 anos depois, né, a gente ainda está tentando entender as palavras do Cristo, né, porque ele fala de amor, de tolerância, né. Então, aqui ele fala, né? Muita gente escuta a boa nova, mas não lhe penetra os ensinamentos, né? Porque realmente é difícil você seguir os ensinamentos do Cristo, dar a outra face, né? Perdoar os seus inimigos, né? Amar os seus inimigos. Então, são ensinamentos que há 2000 anos ele ensinou e a gente ainda está engatinhando ainda um pouco, né, nesses sentimentos que a gente tem, e a gente precisa desenvolver eles, né, cada um no seu tempo, na sua evolução, né. Aqui ele segue, né, creem vagamente no socorro celeste, nas horas de amargura, né. Então, eu imaginei assim, quando a gente está com dificuldade, né, como a Celi estava falando, né, a gente se lembra, né, nós vamos orar, vamos pedir, o plano espiritual está sempre pronto para ajudar a gente, aí a gente passa aquela dificuldade, às vezes na saúde, às vezes na família, e aí quando
as coisas voltam ao normal, a gente dá aquela relaxada de novo, né? Esquece de orar, ou esquece de estudar, e o Evangelho do Cristo é um aprendizado constante, né? Todo dia você tem que estudar um pouquinho para a sua mente, ela ir se adaptando, né, aos ensinamentos, porque realmente Jesus é de uma outra era, né? E o pensamento dele é extremamente evoluído, né? Então a gente precisa se esforçar um pouquinho para entender, né, esses ensinamentos dele. E aqui ele fala, né? Creem vagarosamente no socorro celeste e mostrando, porém, absoluto desinteresse ante o estudo e ante a divinas. Então, aqui ele aconselha, né, o estudo para a gente entender. Mas por que, né, a gente tem que perdoar o próximo? Por que que a gente tem que dar a outra face, né, para os nossos inimigos? Poxa, a pessoa me prejudicou, a pessoa me feriu, né, e ainda eu tenho que dar a outra face para a pessoa, né? Então, você estudando e você aplicando essas leis divinas, você vai conseguir compreender melhor, né, a mensagem do Cristo, que eu imagino que, assim, para mim foi a mensagem principal, né, como Jesus passou como ele quis passar a mensagem para a gente, né, e aqui ele fala, né, das pessoas que reclamam o ouro do solo, o pão do celeiro, né, o linho, então preocupados com as coisas da carne, né, mas a gente se esquece aqui, a gente é usufrutuário do mundo. O que é um usufrutuário? A gente usa as coisas, o planeta Terra, né, que Deus nos deu, e só que a gente está usando essas coisas, mas a gente não vai levar nada disso com a gente. Isso aqui, as coisas materiais, é para o nosso desenvolvimento, para a gente evoluir, se aprimorar. Mas a gente não leva nada, a gente só vai levar o conhecimento que a gente adquire, o aprendizado, né? Então, a intenção, sempre quando a gente está encarnado aqui, é evoluir, né? E Deus é tão misericordioso que quando a gente está encarnado, a gente esquece o que a gente fez de errado nas outras encarnações, porque Ele acaba dando uma oportunidade nova. Então, quando a gente nasce, a gente ganha um livro em branco, pode-se dizer, que a nossa memória é apagada, né? Momentaneamente, concedendo para a gente um favor, né? Esquecer os erros do passado e tentar escrever uma nova história. Muitas vezes até tentando se reconciliar com os nossos inimigos, né? E outra coisa que eu achei interessante aqui, falando que todo mundo conserva um potencial de bondade no coração. Então, somos essencialmente bons, né? E todo mundo gosta do que é bom, né? Você quer um bom médico para se consultar, você quer uma professora boa para te ensinar, você quer uma mãe boa para ser sua mãe, você quer um bom irmão para você, e você, né, tá sendo um bom irmão para os seus irmãos, né? Qual que é o seu papel no mundo, né? Então, assim, não existe privilégio, né? Quem é espírita, ele tem essa consciência que a gente é responsável cada dia pelos nossos atos, pelas nossas atitudes. Nós somos responsáveis pela nossa evolução. Então, cabe a nós mesmos fazer de tudo para dar certo essa vida, porque cada vida é única. A gente reencarna várias vezes, mas a nossa vida é única, né? Então, de cada vida, você vai levar um aprendizado diferente, né? E aqui, mais para frente, ele fala assim, são preciosas estações de serviço aproveitável, né? Com equipamento. É isso que eu acabei de falar. Ocupado em atividades mais ou menos inúteis. Então, o que a gente vai levar de bom quando a gente desencarnar e estiver do lado de lá e olhar a nossa vida assim? Falei, puxa, o que eu fiz para mim mesma? Para minha evolução? O que eu construí? Você não vai poder falar assim, ah, Jesus, eu fiquei só cuidando dos meus filhos, da minha casa, do meu cachorro, né? Mas e para você mesmo, né? O que você fez para você?
para a sua evolução, né? E aqui ele fala, no final, nos esqueçamos de que sempre é fácil assinalar a linguagem do Senhor, mas é preciso apresentar o coração vazio de resíduos. O que é vazio de resíduos? Você se libertar, né, dos sentimentos que te prendem na terra mesmo, né? Orgulho, egoísmo, vaidade, cobiça. Porque se você tiver com o coração cheio disso, como é que vai entrar a palavra de Jesus no seu coração, né? E para isso, para você conseguir receber o Espírito da verdade, o Espírito e verdade, a palavra divina, que é o amor, né? Eu acho que o amor é a chave para tudo. Se você tiver amor no coração, você vai olhar o seu irmão com os olhos da caridade, com os olhos do perdão, com os olhos da amizade, né? Você vai tratar o seu irmão como você gostaria de ser tratado. Então, eu acho que foi que eu entendi da lição e agora eu deixo para vocês, se quiserem fazer mais algum comentário. Tá bom, gente? Obrigado. Obrigada, Rose. Muito querida a sua colocação, muito expressiva, viu? Muito amor. Eu gosto sempre assim, eu sempre falo, né? As pessoas falar, como a Celi também falou, as palavras são carregadas de carinho. Eu acho que isso é fundamental em todo e qualquer comentário, né? Que Deus abençoe você, continue estudando, né? Continue aí fazendo as pós-graduações, né? Que a gente ainda nem está, às vezes, na pós-graduação, a gente está ainda no começo, né, dessas etapas. Deus abençoe você, Deus abençoe a nossa companheira também, a Celi. Deus abençoe a Glenda, que hoje está gravando para nós o programa. O programa é bom, né? O Evangelho, porque hoje o nosso companheiro Carlos não está presente. Obrigado, viu, também, Glenda. Isso também é um trabalho. Estarmos juntos aqui é orar pelas pessoas. Estarmos aqui é formar um caldo gostoso, um caldo de amor. E quando a gente está formando isso, a equipe espiritual está colhendo de nós, e as equipes de samaritanos, através do fluido universal, levam em cada lar, cada lugar. Estamos sendo um lápis de Deus, né? Isso. Está sendo um lápis, né? Então, que a gente possa continuar escrevendo uma história bonita, como você falou, né, amiga querida, Rosiane, que a gente possa escrever uma história bonita aqui, né? Outro dia eu vi uma mensagem assim, quando você desencarna, que quando vai no velório, fala, nossa, olha o vestido que ela tinha, olha não sei o que ela tinha. Acho que vai falar assim, ela foi uma boa pessoa, ela fazia isso, fazia aquilo, não é? Né? Que a gente possa ser abençoado dessa forma, ser leal, fiel, como você falou, Rosiane, o planejamento encarnatório. Né? Você falou bem isso, vamos ser leais e fiéis, fazer o trabalho, porque o que a gente vai levar? A Celi também falou, o que a gente vai levar? A hora que a gente chegar lá, somos uma obra divina, a gente vai desperdiçar esse tempo aqui, né? Não tem desperdício na obra divina. A natureza toda trabalha para nós, tudo trabalha na natureza para nós, tudo, as plantas, os animais, todos os elementos, tudo, a água, o ar, o sol, as estrelas. Já pensaram nisso? Tudo nesse planeta trabalha para nós. A gente vai dormir, eles continuam trabalhando. Porque nós temos um Pai que nos ama. E a gente tem que ser diante do Senhor, como fala essa lição linda. E esse é um capítulo lindo do Evangelho, esse capítulo 6 do Evangelho é espetacular, né? E que Deus nos abençoe e nos fortaleça, né? A gente vai partir para as nossas vibrações. Eu quero citar uns nomes que nós temos aqui, que foram passados hoje.
né? Vamos lá? Antes das nossas vibrações. Então, a gente vai falar os nomes, a Ju vai cantar para nós as vibrações, e depois o Antônio vai fazer a nossa prece final, né? Então, nós vamos pedindo por todos os nomes que nós vamos citar aqui. Arthur Keunek Shirahage, de 6 anos. Luciane de Melo Marques Faveta. E a nossa companheirinha de 4 patas, a cadela Laila, da nossa companheira Luciana. Roberto Zacarias Afonso, tumor na bexiga. Priscila Afonso Mourão, depressão. Maria Antônia Sanches Rodrigues. André Lima da Silva Pinto. A dona Cida, aquela senhora que doou o profeta para nós. Vamos envolvê-la em muito amor. Ramon Martinez, Ana Maria Martinez Vieira. E acho que aqui, a exceção de Antônio Joaquim Muniz, e só. Todos esses nomes, e mais todos os nomes que estão no pensamento e no coração de vocês que aqui estão, nós vamos entregando nos braços do Mestre, porque nós rogamos a Ele, que Ele vai tocando a cada um, porque essas energias que a Ju vai cantar para nós, essa música que vai, essa letra caramelada de música, é o toque de Jesus em cada uma dessas pessoas, ao irmãozinho da Marta também, a ela, todos eles sendo tocados pelo amor de Jesus. Vamos acompanhar então as vibrações que será feita pela nossa companhia. Senhor, abençoe as crianças que são a esperança de um mundo melhor. Proteja o homem do campo que sustenta o país, derramando suor. Senhor, dê paciência aos enfermos que sofrem nos leitos dos hospitais. Senhor, mande a luz do teu brilho, perdoe seus filhos que erram demais. Senhor, protegei os velhinhos que pelos caminhos vão lentamente, chorando, implorando a visita dos filhos ingratos que estão ausentes. Senhor, dê conforto e alívio daqueles que choram de frio e de fome. Senhor, equilibre a justiça para que ela exista para todos os homens. Senhor, é tão grande a beleza que a Mãe Natureza tem para oferecer. Senhor, proteja as florestas e as aves que festam o nosso amanhecer. Senhor, tire o mundo do abismo, não deixe o egoísmo por tudo a perder. Dê luz para os governantes
crentes que tenham consciência que vão fazer. Senhor, Criador do universo, te peço em meus versos a paz mundial. Socorro aos homens aflitos que estão em conflitos entre o bem e o mal. Senhor, de bondade infinita, perdoe os que brincam com teu amor profundo. Senhor, tenha pena da terra, não deixe que a guerra destrua o mundo. Meu Deus, tenha pena da terra, não deixe que a guerra destrua o mundo. Senhor, Pai de infinita bondade, Jesus amado, nosso divino mestre, plano espiritual presente, nós só temos a agradecer pela oportunidade de realizar este evangelho semanal, absorvendo os ensinamentos e exemplos de amor e caridade deixados por Jesus. Permita-nos, Senhor, levar todos esses ensinamentos para a nossa vida profana, ajudando e auxiliando, em todos os sentidos, aqueles que estão à nossa volta, carentes de amor e de uma palavra amiga. Dê-nos, Senhor, a Tua força, para que possamos nos superar, a Tua luz, para não caminharmos nas trevas, a Tua paz na luta que nos aflige. Que sejamos sempre sinceros em nossos propósitos e humildes em nossas atitudes, verdadeiros em nossas palavras, fiéis em nossos compromissos. Senhor, não nos deixe entregues à invigilância e ao assédio do mal. Sê nosso abrigo e nossa inspiração, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Foi Deus que fez o céu, o rancho das estrelas, fez também o seresteiro para conversar com ela. Fez a lua que prateia minha estrada de sorrisos e a serpente que expulsou mais de 1 milhão do paraíso. Foi Deus que fez você, foi Deus que fez o amor, fez nascer a eternidade no momento de carinho. Fez até o anonimato dos afetos escondidos e a saudade dos amores que já foram destruídos. Foi Deus, foi Deus que fez o vento que sopra os teus cabelos. Foi Deus que fez o orvalho que molha o teu olhar. Foi Deus que fez a noite e um violão plangente. Foi Deus que fez a gente somente para amar. Só para amar.
Foi Deus que fez o orvalho, que molha o teu olhar, teu olhar. Foi Deus que fez a noite e um violão quente. Foi Deus que fez a gente somente para amar, só para amar. Só para amar. Foi Deus. Foi Deus